pessoal, hoje eu quero fazer um novo questionamento. Alguns dos meus autores favoritos, como Jane Austen e Machado de Assis, têm obras que podem ser compreendidas no sentido cronológico. Dostoiévski, por exemplo, também tem uma obra bastante extensa. Existem diversos projetos de leitura, inclusive leitura conjunta, de obras na sua linha cronológica. E Dostoiévski é um dos mais conhecidos para esse tipo de atividade. Mas toda vez que a gente se refere à leitura, literatura, construção de conhecimento, é preciso pesarmos sempre os dois lados. Eu, por exemplo, estou relendo a obra de Jane Austen lentamente, sem pressa nenhuma e em forma cronológica. Nem todos os romances dela estão como meus favoritos. Por exemplo, eu reli Razão e Sensibilidade e descobri que ele é melhor do que eu imaginava, quase que se equiparando com Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é um livro mais romântico e a minha diretora de vídeo está dizendo que não, mas ela só assistiu o filme. Mas Orgulho e Preconceito é uma obra mais romântica, mais midiática, digamos assim. Razão e Sensibilidade é uma obra mais humanista, então eles têm essa diferença. Mas eu descobri na releitura que Razão e Sensibilidade se tornou um dos meus favoritos. E estou lendo na ordem cronológica. Mas Machado, por exemplo, eu não sinto muita necessidade dessa exigência de cronologia. Machado de Assis foi um escritor que saiu de grande pobreza, começou a trilhar o seu caminho através de relações interpessoais, relações que ele contraiu no trabalho, que ele contraiu na sociedade. Ele começou a frequentar a sociedade letrada do Rio de Janeiro. Ele começou a frequentar principalmente aqueles que iam às mesmas livrarias, que iam aos mesmos jornais, e fez parte desse debate cultural e acabou se tornando um dos grandes intelectuais do Rio de Janeiro da época. Mas é preciso pensar que Machado, ele experimentou muitas coisas. Então, conforme Machado foi experimentando, a obra dele foi ganhando novas facetas. De modo geral, um escritor segue uma evolução, naturalmente deveria ser isso. O escritor segue uma evolução, então as primeiras histórias, os primeiros romances são mais pueris e os últimos costumam ser mais sofisticados. Mas isso não é uma regra fixa, uma regra que não possa mudar. No caso de Machado, ele tem um pequeno romance do início da carreira, A Mão e a Luva, que é praticamente uma pérola pouco conhecida, porque há todo um retrato do caráter de diversos personagens e do contraste desses caráteres. Já depois Helena é uma experimentação do romantismo, no qual Machado não se encaixou tão bem. Haja vista que ele estava experimentando, mas o foco de Machado é sempre no caráter humano. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente não precisa ficar preso a esse tipo de regra. Eu vou conhecer um autor, eu preciso começar pelo primeiro livro. Isso nem sempre é necessário. O cuidado que nós podemos ter é o seguinte: pesquisar, sem spoiler, se possível, se a linha cronológica de publicação, e às vezes a publicação é posterior à escrita, às vezes escrever um livro antes, um livro depois, aquele livro mais recente foi publicado primeiro, então isso também não é uma regra fechada. Mas o que acontece com Machado, por exemplo, é que ele fez essas experiências. Então, o que o leitor pode fazer quando ele quiser conhecer um autor que ainda não contraiu interesse, não tem uma relação próxima, não tem um conhecimento, é conhecer informações a respeito. Não falo tanto em crítica literária, mas algumas informações biográficas, talvez, algumas influências que esse autor sofreu ao longo da sua escrita. Isso tudo favorece. Mas há que se considerar que isso não é obrigatório. Então, a partir do momento que você fez aquela pesquisa,
percebeu que há oscilações na obra e que o autor não segue uma linha muito bem determinada. Ele começa dessa forma e vai evoluindo, 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 até chegar num ponto de obra-prima. Nada impede que se comece pela obra-prima de um autor. Nada impede que se comece por um livro que nos interessa mais. A gente não pode engessar o ato de ler, porque senão ele se torna um ato burocrático. E nem mesmo na escola a leitura deveria ser um ato burocrático, porque a burocracia ela emperra e a reflexão ela nos faz avançar. Diante disso, o meu conselho é: você quer conhecer um autor, um livro te chama mais atenção do que o outro, você não tem medo, por exemplo, em Agatha Christie, às vezes você pega assim, pequenos spoilers, comentários vagos, um livro com relação ao outro. Mas eu já li Agatha Christie de trás para frente, nunca tive grandes problemas. Procure conhecer um pouquinho, pega informações biográficas, informações sobre os estilos adotados por aquele autor. Talvez você não queira ler a obra dele toda, talvez você queira ler aquele livro que te interessa. E se aquele livro lhe interessar realmente, pode ser que você queira se aprofundar. Mas a vida é muito curta para engessar a leitura, a não ser que ela seja obrigatória, e transformá-la num exercício de ditadura, ao invés de um prazer de aprender, de conhecer e, acima de tudo, de levar a literatura para a vida. Corta a literatura pra vida.